Fale nós, nosso Deus o Pai. Capítulo 9. Nosso Deus e Pai, Santo e Justo, Aí. graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez, ao nome daquele que está e que é sobre todo nome. Pai Santo, contamos com a direção do Teu Santo Espírito, que o Senhor ilumine as nossas mentes para a compreensão da Tua Palavra nesta noite. E que por meio da mesma, ó Deus, aprendamos a glorificar o Teu nome em tudo que fizermos. É no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos, desde já agradecendo. Amém. Capítulo 9 Será que ele Bia, quer cortar de, o dedo? de capítulo 9 Aí é seu dedo, Bia, você vai se cortar. Ela tá passando a faca por cima do dedo, pai. capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Agora mudou. Esse é um dos episódios mais comentados das Escrituras, porque trata-se de um homem que nada mais, nada menos era um terrorista. Né? Era um homicida, se não um genocida. Ele matava os cristãos sem piedade. E ainda julgava com isso estar prestando um culto a Deus. Ele era fariseu, guardava, ou melhor, observava, porque ninguém guarda a lei, ninguém cumpre a lei, isto é fato. A lei, ela serve para o homem como uma espécie de cala-boca, como alguém já disse. Como uma espécie de cale-se e não diga nada. Por quê? Porque todo ser humano em si, ele é transgressor da lei. Não é à toa que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia sobre a vida daqueles que o amam. Não sobre a vida de todos. É por causa das misericórdias do Senhor que nós já não fomos consumidos. E misericórdia é nós recebemos aquilo que não merecemos. O que é justiça? Justiça é nós recebemos aquilo que merecemos. Misericórdia é o contrário. É nós não merecermos aquilo que recebemos. Então é exatamente isso que as misericórdias do Senhor causam em nossas vidas. Ele não nos retribui segundo as nossas obras, porque senão nós não estaríamos aqui agora. Nós já não estaríamos vivos, porque Romanos capítulo 6, 24, se eu não me engano, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, fala assim o primeiro versículo do capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então este homem, ele respirava, como diz o texto ali,
ele respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Então, ele não tinha outra intenção a não ser pegar os discípulos, os crentes, e matá-los. Ele respirava isso, você já imaginou? Então, o que é que ele acontece? Ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, esse do caminho aí foi um apelido que os discípulos do Senhor receberam, porque Jesus dizia, eu sou o caminho. Então, eles chamavam, aquele pessoal lá do caminho. Mas que caminho, né? Caminho para algum lugar? Não, o caminho era Cristo. Cristo disse, eu sou o caminho. Então eles batizaram esses discípulos de aqueles que eram do caminho. Assim, homens como mulheres, os levasse presos para Damasco. Verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se, seguindo ele, verso 3. Não, quando você falou a Damasco. Presos para Jerusalém, né? Pronto, tudo bem. Levar-se eles presos para Jerusalém. Pronto. Ok. Verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então ele ia atrás dos discípulos para os prender. E de repente, o que é que acontece? No caminho, ao aproximar-se de Damasco, que era uma cidade, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Subitamente. Então Paulo não estava buscando Jesus, Paulo não queria ver Jesus, Paulo não cria em Jesus. Paulo respirava a ameaça de morte contra os discípulos de Jesus. Então, nesse versículo 3, nós podemos ver a iniciativa graciosa de Cristo ao alcançar Saulo, que depois se tornaria Paulo. Então, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Verso 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Pergunto, a quem Saulo estava perseguindo quando ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco? Paulo não estava perseguindo Cristo. Saulo estava perseguindo os discípulos. Mas Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que Jesus disse isso? Porque Cristo e os seus discípulos são um. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quando alguém persegue a um de nós, ele está perseguindo o próprio Cristo. É por isso que o cristão, quando ele está pregando o evangelho, ele compreende que ele está fazendo a vontade de Deus e que ele é um cristão e que ele se satisfaz em fazer aquilo que Cristo quer. Quando alguém o persegue, quando alguém o injuria, quando alguém o difama, por causa do evangelho que ele está pregando, ou por causa da conduta cristã que ele está vivendo, essa pessoa está perseguindo, injuriando, maldizendo, não foi essa palavra que eu usei, foi outra, mas essa também cabe. Essa pessoa está perseguindo a Cristo,
está injuriando a Cristo, esta pessoa está denigrindo a Cristo. Todas as vezes que nós estamos fazendo a vontade de Cristo, não a nossa vontade. Não é que eu quero fazer a minha vontade e de repente uma pessoa não gostou e começou a me perseguir e falar mal de mim e eu querer confusão comigo e eu dizer, estou sendo perseguido porque sou cristão. Não, não é isso. Você só está sendo perseguido por ser cristão quando você está agindo como cristão e uma pessoa não lhe suporta. De nenhuma outra forma isso acontece. Então, Saulo, por que me persegue? No verso 4 eu li, não foi? Então, o verso 5, o que é que acontece? Saulo, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então Saulo nem sabia quem era. Ouviu aquela voz e simplesmente fez uma pergunta. Quem és tu, Senhor? E esse Senhor aí faz toda a diferença. Nós já entendemos que o Espírito Santo de fato já fez, produziu efeito de conversão na vida de Saulo, porque Saulo jamais chamaria Cristo de Senhor. Apesar de ele não saber de quem era aquela voz, mas o senso de respeito dele já foi outro. Ele não foi arrogantemente como ele poderia ter perguntado a qualquer outro cidadão. Quem é você? O que você quer? De onde você está falando? Mas não. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. No mesmo instante, o próprio Senhor Jesus, ao responder essa pergunta a ele, no verso 6 vai dizer, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. O apóstolo Paulo não imaginava o que aconteceria na vida dele a partir desse momento. Ele jamais imaginaria isso. Que Jesus chegasse para ele e dissesse, levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então, verso 7 diz, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então até os companheiros dele ouviram aquela voz, quando a voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos. Eles não conseguiam falar nada. Ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Só estavam eles ali naquele caminho de Damasco. Aquela voz que ouviu deixou os companheiros de Saulo emudecidos, sem palavras. Mas o verso 8 vai dizer, então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Então ele não podia ver nada. Quando ele se levantou da terra, ele abriu os olhos e não conseguiu ver nada. Mas aqueles que estavam com ele guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Verso 9
esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então Saulo ficou 3 dias cego, sem poder ver nada e sem poder comer. Sem comer e nem beber, é o que diz a palavra. Verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Isso também tem chamado a atenção de muitos cristãos e de nós quando lemos esse trecho, porque Saulo passou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber e estava orando. A partir do momento em que ele ouviu a voz de Cristo, naquela condição em que ele estava, ele começou a orar, a falar com Deus. E nós cantemos o hino aqui, falar com Deus, orar a Deus, né? Então, Paulo entrou em conexão com Deus por meio do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo tem o poder de fazer com que uma pessoa entenda a Deus e converse com Deus e confie em Deus. Quando eu falar Saulo ou Paulo, trata-se da mesma pessoa. Isso. A questão é que Saulo é antes da conversão e Paulo é depois da conversão. O Senhor vai chamá-lo de Paulo, né? A partir da conversão, depois da conversão, aí ele é chamado de Paulo de Tarso, quando na verdade o nome dele era Saulo. Então, quando eu estiver falando Saulo ou Paulo, entendam que é a mesma pessoa, só que antes e depois da conversão. Então eles estavam orando, ele estava orando. Verso 12 diz: E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então Ananias, o Senhor mandou Ananias ir lá onde está ele, impor as mãos sobre ele, e ele iria recobrar as vistas. Ele iria voltar a ver novamente. E esse trabalhar do Senhor aí é incompreensível, né? O Senhor aparece a ele, por causa daquela visão que ele viu, ele ficou cego, mas aí Ananias, mandado pelo próprio Deus, vem impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver, para que ele recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Deus falou para Ananias: Ananias, vai, né? O verso 12 foi o verso que a gente leu, né? Vai lá, verso 11, melhor dizendo, né? Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Veja, Ananias disse: Senhor, muitas pessoas estão contando quem é este homem e quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então esse cabra
Senhor. Não é nada de bom. É um perverso, é um perseguidor da igreja e tem feito muitos males aos seus santos, ou seja, aos cristãos, aos salvos, aos eleitos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então essa foi a resposta que Ananias disse para Cristo. Senhor, eu tenho ouvido deste homem, os males que tem feito aos seus santos, e ainda pegou autorização com os principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Então no verso 15 a resposta do Senhor foi essa. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Eita, que Saulo não imaginava que isso pudesse acontecer com ele. Um miserável daquele, terrível, perseguidor, maléfico, instrumento do diabo, ser transformado em um instrumento escolhido para levar o nome de Cristo aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Nenhum ser humano escolheria para lhe representar um criminoso como esse, a não ser que fosse da mesma laia. Mas aqui nós estamos falando de um santo, 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 que é Cristo Jesus. Deus encarnado, que escolhe Saulo para ser um instrumento escolhido para levar o nome de Cristo aos gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel. Esse chamado de Paulo foi um chamado, sem dúvida alguma, tremendo. Porque nenhum de todos os apóstolos trabalhou como Paulo, se deu como Paulo. Mas, todavia, a graça de Deus na vida de Paulo. Não é que Paulo queria ser melhor do que nenhum, porque Paulo, antes Saulo, era um perseguidor, era um blasfemo, era um homicida, era um homem completamente avesso a Cristo e à vontade de Cristo. Mas quando Cristo alcança essa vida, esse homem pode ser o que for. Ele se torna um instrumento nas mãos de Deus para levar o Evangelho, e com excelência, porque ele sabe a graça que lhe foi concedida. E nada mais justo do que dar de graça aquilo que recebeu de graça. Então ele será para mim um instrumento escolhido, disse o Senhor, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Verso 16. Pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jamais Paulo queria sofrer por nada ou por ninguém quando ele era um discípulo lá dos fariseus, né? Que foi fariseu também. Quando ele era um fariseu, isso mesmo, um fariseu. Ele jamais queria. Mas aí Cristo chama ele para ser um instrumento nas mãos de Cristo. Mas não apenas para isso, para sofrer pelo nome de Cristo. Paulo fez sofrer muitos cristãos, e muitos até morreram
Saulo, né? Muitos até morreram. Agora ele vai provar do próprio veneno, mas por Cristo. Ele vai sofrer também. E vai ser até morto no final. Lhe tirarão a cabeça, mas por causa do nome de Cristo. E isto para ele será a maior honra da sua vida. Tudo quanto ele fez aqui nessa terra não se compara. Tudo quanto ele fez aqui nessa terra antes de Cristo, antes de ser cristão, não se compara ao que ele fará agora como cristão. Então ele passa a sofrer pelo nome de Cristo, de sorte que ele tem prazer nesse sofrimento, porque ele agora não olha para Cristo como uma pessoa que ele poderia odiar e perseguir, mas ele olha agora para Cristo como aquele que ele deve amar com todas as forças, à custa da sua própria vida, a ponto dele chegar a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, e o morrer é lucro. Então o Senhor disse: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Verso 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então veja como Ananias chegou agora, depois do mandato do Senhor. Ananias disse: Senhor, eu tenho ouvido falar sobre esse homem. Muitas pessoas dizem o quanto ele é mau e o quanto ele tem perseguido o seu povo. Mas o Senhor disse: vai, Ananias, porque esse é um vaso escolhido para mim, e eu vou lhe mostrar o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias não chega lá dizendo: Saulo, perverso, Cristo me enviou a você. Não. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Que lindo, que maravilhoso. Não há nada mais regozijante para um filho de Deus do que chamar um miserável pecador que aceitou a Cristo de irmão. Diz a Bíblia que quando um pecador se converte, há festa nos céus. Há uma festa nos céus. Eu acredito que Ananias teve muita alegria quando chegou dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Era como se dissesse a Saulo: Saulo, a partir de hoje, você vai saber o que verdadeiramente é ter vida. Você vai provar, Saulo, o que é viver para o Senhor. Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E o verso 18 vai dizer: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Que Deus aplique essas palavras no nosso coração. E que nós entendamos que não há barreiras para que Cristo alcance um pecador. Não há barreira. O homem pode colocar barreira. O homem olha para outro homem e diz: esse não tem mais jeito. Esse daí que o diabo o carregue.
esse vai para o quinto dos infernos. Esse nem o Satanás quer. Mas quando Cristo Já vai. resgata uma vida, tudo se torna diferente. Então que Deus aplique essas palavras no nosso coração e na próxima nós retornaremos meditando a partir do verso 19.